Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é a Marcinha, de volta pelo canal TV Timão Informações, bastidores, o dia a dia do Corinthians e as notícias mais relevantes e seus desdobramentos. Sejam todos bem-vindos. Deixa aqui o seu like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe nossos vídeos, ative o sininho de notificações, dá aquele hypar no vídeo para que ele se propague para mais seguidores do YouTube e assim o canal continue crescendo e a gente possa levar mais informações para vocês. Se não é inscrito, inscreva-se, tudo isso gratuito. Alô da Fiel de hoje pro João Silvério e o Orisvaldo Carvalho, pessoal em Vilhena. Um abraço carinhoso para vocês, tudo de bom. Chega mais que as informações começam agora. Bom, pessoal, no último vídeo postado aí, estava lendo o comentário de vocês, que é uma prática que eu faço sempre e tal, até para ver, as informações que vocês trazem, o que vocês pensam, sempre é muito importante. A gente respeita opiniões contraditórias. Só que muita gente acaba confundindo as coisas, ou seja, de você levar uma informação e ser partidária ou partidário do presidente A, B ou C, do que foi, do que tá, do que chegou, do que virá, da situação da oposição. Na boa, tô nem aí pro nome que está ocupando a cadeira máxima do Corinthians. Para mim, o gestor que está, ele não é o Corinthians, ele está presidente. É diferente de ser Corinthians. Mesmo porque muitos daqueles que passaram pelo Corinthians são responsáveis sim pela dívida que o clube ostenta hoje. Resumindo, é isso. Aí o pessoal vem aqui falar que a gente só critica e tal, colocando nosso trabalho em xeque, supondo que estejamos aí colundriados com essa ou com aquela diretoria. Até alguns chegaram ao absurdo, cara, de falar que a gente recebe aí da oposição, que deixou o poder após 17 anos, para falar das notícias aí do Corinthians, aí, falar aí mal do Augusto Melo. Vou repetir, se possível, o desenho. Cara, eu não tenho presidente de estimação. O cargo máximo do Corinthians, eu acho que o mínimo que a gente pode esperar, seja ocupado pelo João, pelo José, pelo Mané, pelo quem quer que seja. Eu acho que o mínimo que a gente espera é que seja uma gestão responsável, com lisura e que prevaleça sempre os interesses do Corinthians. Será que ficou claro isso para alguns? Eu sei que a maioria aqui são pessoas de bom senso, que conseguem ver que a gente está levando a informação e não fazendo juízo de valor. Já falei e repito, se for provado que o A, B ou C teve responsabilidade, fez contratos aí que ficaram obscuros, que prejudicaram, que lesaram o patrimônio do Corinthians, que paguem e, no mínimo, eu acho que eles têm que ressarcir os cofres do Corinthians. Seja quem for, de A a Zinco, sem exceção. Esse é o meu pensamento. Ou eu estou falando asneira aqui? Ah, mas você só fala do Augusto Melo e não fala das outras gestões. Falávamos à época que eles estavam ocupando o poder. Aí alguns até chegaram ao absurdo de falar que a gente poderia pedir a abertura das contas das gestões passadas. Cara, dá uma olhadinha no estatuto do clube e informe-se sobre quais são as atribuições de todos os setores ou de todos os órgãos que compõem a instituição Esporte Clube Corinthians Paulista. Só um pequeno brevê aqui, no Estatuto do Corinthians está previsto que os conselheiros têm a função principal de zelar pelo fiel cumprimento do Estatuto e pelos interesses do clube, além de fiscalizar a administração e orientar, a depender do órgão, o presidente. Eles também devem atuar com espírito crítico e independência, representando sócios e zelando pelo patrimônio do clube. Vou repetir, conselheiros. Dentre os conselheiros estão os vitalícios, como o próprio nome autoexplicativo, eles estão lá até que perdure sua vida, e os conselheiros eleitos. Alguns são eleitos para ocupar funções dentro do clube, como, por exemplo, o Conselho de Orientação, Comissão de Ética, Conselho Deliberativo. Só para resumir, para não ocupar tanto tempo de vocês, o Corinthians possui no Conselho Deliberativo um total de 300 conselheiros. Desses, 200 são conselheiros eleitos para um mandato de 3 anos e 100 são conselheiros vitalícios. Esses caras que têm que ser cobrados. Ou seja, são eles ou parte deles
que votam a aprovação ou reprovação das contas, que têm o poder de fiscalizar, que têm o poder de pedir a abertura de contas, que têm o poder de analisar e julgar essas contas. Então, por que eles não são cobrados? Estão aconselhando quem? Sou a favor, sim, da abertura das contas, se não tem nada errado, por que manter sigilo? Abram as contas, vamos analisar, vamos comparar com a atual gestão. Se forem provadas lesão ao patrimônio ou erário do Corinthians, quem foi responsável que pague, naquela ou nesta gestão? Ou seja, atribuir responsabilidades a quem dê direito. Então, assim, resumindo, a dívida do Corinthians e tudo que aconteceu, a situação que estamos hoje, não é única e exclusivamente culpa do Augusto Melo, mas se na gestão dele forem comprovadas situações irregulares, que ele também seja responsabilizado. E eu também defendo que, no passado, quem for responsável por essa dívida absurda de mais de 2,5 bi, que também seja responsabilizado se situações irregulares forem encontradas. Será que ficou claro, gente? Fechou então? Bora lá falar de futebol? Proposta recusada. Corinthians não aceitou oferta por Félix Torres. O Félix Torres é um jogador que estava naquela lista, prevista aí como negociáveis já para a próxima janela de transferências. E segundo informações do portal Meu Timão, a diretoria do Corinthians não aceitou negociar 50% dos direitos econômicos do jogador com o clube dos Emirados Árabes Unidos, o Shabab Al Ahly. Eles teriam oferecido $2.500.000, mais ou menos R$13.700.000 para levar o zagueiro do Corinthians. A diretoria do Timão entende que é um valor muito abaixo do esperado e que ele vale muito mais. Bom, a janela de transferências entre o Brasil e países do velho continente estará aberta a partir do dia 10 de julho e permanecerá assim até 2 de setembro. Porém, o futebol dos Emirados Árabes Unidos acompanha a Europa e está em fase de preparação para uma nova temporada já no meio desse ano, por isso o interesse aí no zagueiro Félix Torres. O Corinthians entende que tem que negociar jogadores para fazer fluxo de caixa e poder investir na reestruturação e também na melhora técnica do atual elenco. O Corinthians entende que precisa contratar de forma pontual, foram detectadas várias carências no atual elenco, precisa se reforçar se quiser almejar algo maior ainda nesta temporada. Contudo, entretanto, para isso também precisa vender jogadores. O zagueiro equatoriano seria um deles. Dentro do Corinthians, a negociação envolvendo Félix Torres serviria para mitigar a passagem do jogador em Parque São Jorge, já que Corinthians investiu uma fração muito alta para trazê-lo e entende que dentro de campo o que foi apresentado não foi um custo-benefício satisfatório. Ou seja, o Corinthians negociou o zagueiro pagando por ele $6.500.000, mais ou menos R$31.500.000 à época da sua contratação junto ao Santos Laguna do México. O Corinthians adquiriu 80% dos direitos econômicos do jogador. Só que se a gente for computar isso aí, foi uma negociação que vai sair muito mais cara para o Corinthians. Por quê? A diretoria que fez a negociação atrasou o pagamento das parcelas, ou seja, o clube mexicano acionou o Timão na FIFA. A FIFA condenou o Corinthians a pagar $6 milhões, R$35.200.000, e essa briga está em fase final, já está na Corte Arbitral do Esporte, que é o órgão recursal à última instância. O Corinthians recorreu à Corte Arbitral do Esporte e ainda aguarda a divulgação do resultado. Ou seja, Corinthians pagou muito mais do que Félix Torres valia, estou falando de direitos econômicos, negociou o jogador por R$31,5 milhões e pode pagar R$35.200.000, se condenado for em última instância. Resumindo para vocês, o Corinthians busca, além de abrir fôlego na folha financeira do clube, também recuperar parte do valor investido, já que no prejuízo ficará certamente. Quando fez contrato com o zagueiro, o Corinthians estipulou uma multa rescisória de R$300 milhões para o mercado nacional e €100 milhões para o mercado internacional. Félix Torres tem contrato com o Corinthians até 31 de dezembro de 2027. E mais um jogador que pode deixar o Corinthians nesta janela de transferências é o Yuri Alberto.
Sobre esse assunto, Danilo, que fez história com a camisa do Timão, falou. Bom, além da sua história marcada e atuando, como jogador do Corinthians, Danilo também passou pelas categorias de base, foi treinador do Sub-23 e do Sub-20 e ressaltou o valor do Yuri Alberto para o elenco. Abre aspas. O que ele quer para a carreira dele. Eu acho que ele também estava num momento muito bom. Já mostrou isso, deu uma volta por cima muito bem. Eu acho que futebol, às vezes, a gente passa pelo momento ruim e tem atletas que saem rápido e atletas que demoram muito para sair. Então, um atleta que foi muito cobrado, exercita isso, que não foi fácil, mas deu a volta por cima. Hoje ele está nos braços da torcida. Então, o jogador é fundamental no ataque. Agora machucou, você vê que deu uma atrapalhada um pouco no ataque e dificulta, falou Danilo. Danilo também falou da importância do Memphis Depay, abre aspas. A gente vê pelo tamanho dele a qualidade que ele tem. A gente, não só eu, mas todos os torcedores esperam muito dele. Muito mais. Esperam aquele algo diferente, aquele algo a mais. Então eu acho que ele é um grande jogador. Acho que isso aí dispensa comentários. Mas só que precisa mostrar mais, jogar mais, e o torcedor corintiano cobra muito. Então não é fácil. Ser ídolo aí no Corinthians não é fácil. Você carrega um peso desse de ser um grande atleta. Eu acho que o Corinthians gosta, o torcedor gosta daquele jogador que decide jogos, acrescentou Danilo. E ele seguiu. A gente fica com a esperança muito grande, mas está faltando isso. Hoje o Memphis vai fazer o gol, vai jogar o clássico, ele vai decidir. Eu acho que está faltando isso. Chegar nesses jogos decisivos contra os times grandes, ele tem que fazer os gols. Fecha aspas. Bom, sobre a expectativa aí do retorno para o segundo semestre da temporada no Corinthians, Danilo falou, abre aspas. Ainda sobre o Memphis, tirar essa desconfiança do torcedor que espera algo muito mais dele. Mas isso é jogo a jogo, é com o tempo. A gente fica nessa esperança aí de que ele possa ter aquela arrancada que ele teve no final do ano. Todos os jogos, ele foi muito bem. Então espero aí que esse retorno possa voltar melhor ainda, concluiu Danilo. Bom, pessoal, por enquanto, ainda sobre o elenco do Corinthians, a ideia da diretoria é negociar jogadores para que o clube possa segurar as suas estrelas. Trata-se do Garro, Memphis Depay e do Yuri Alberto. E os jogadores estão aí, como negociáveis, Félix Torres, Léo Maná, Palácios, também o Breno Bidon e mais alguns jogadores. Esses podem sair em breve para que o Corinthians consiga atingir a meta orçamentária para esta temporada e conseguir assim ter mais fôlego para reforçar o seu elenco. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações para vocês. Deixa aqui o seu like, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho, porque aqui é e sempre será Corinthians.